Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Amém, amados irmãos, Jesus é o Senhor. Bom dia, essa manhã nós vamos ruminar mais um dia do Alimento Diário. Hoje, quarta-feira, quarta semana do nosso Alimento Diário, a Igreja Coluna e Base da Verdade, a série, né? E nós estamos vendo sobre Paulo. Então, eu quero falar um pouco aqui nessa manhã, tá aqui o tema desse Alimento Diário de hoje, na quarta-feira, considerar tudo como refúgio para ganhar a Cristo. O versículo proposto com oração é Filipenses 3:8. Deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E temos nossa leitura bíblica em cima aí, que é Efésios 3:3-11, Filipenses 3:4-9, Colossenses 1:24 e 25. Eu quero encorajar vocês nessa manhã, irmãos, realmente a gente ser mais claros diante do Senhor, para a nossa caminhada também ser mais rápida. Então, Paulo recebeu revelações do Senhor, que está aí em Efésios 3:3-11. Mas louvado seja o Senhor também, que nós hoje, irmãos, nós não estamos no escuro. Nós hoje caminhamos pela palavra profética, seguindo a revelação de Deus. Louvado seja o Senhor, né? Nós temos palavra revelada para nós constantemente. Paulo, dentro da situação de Paulo, qual que era a condição de Paulo? Paulo queria completar a palavra de Deus. Colossenses 1:25. O desejo de Paulo, o que foi confiado a ele queria que chegasse ao fim, cumprir, não é isso? Completar a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Paulo é alguém, amados irmãos, tão maravilhoso isso, desde a conversão até a morte, ali foi o único apóstolo que foi registrado na Bíblia, que é onde ele converteu, e até o fim dele. Converteu lá em Atos 9, a gente vê lá, e o fim dele lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Então todos nós temos clareza disso aí. Louvado seja o Senhor, né, por mais esse alimento diário. São palavras que nos ajudam, irmãos, muito a prosseguir. Amém? Vamos prosseguir servindo o Senhor, né, a cada dia. E aqui Paulo, nós observamos a história dele, Paulo era um homem perfeito, bem treinado, treinando aos pés de Gamaliel. As credenciais de Paulo eram perfeitas. Então Paulo, o judaísmo, ele tinha um futuro brilhante. Se a gente vê lá em Filipenses capítulo 3, né, as credenciais dele, ele era um homem bem preparado. Paulo, vamos ler aqui, só para vocês entenderem aqui. Senhor Jesus, versículo 5, 3:5 de Filipenses. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele era alguém bem preparado, alguém que estava tudo bem, que ela podia até confiar nele mesmo. Ele fala no versículo 3, versículo 4, ele fala, bem que eu poderia confiar também na carne. Se alguém, ou se qualquer outro, pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, porque ele era um judeu de judeu, ele era alguém bem preparado ali, e tinha sido preparado. Então ele tinha um futuro brilhante dentro do judaísmo, já falei isso aqui. Mas, se nós observarmos claramente, quando Paulo teve um encontro com o Senhor, o encontro mudou a vida de Paulo, irmãos. Ele recebeu o Senhor e foi mudado. E ele ali recebeu e já caminhou já e não preocupou com a situação. Quem estava mais os judeus, ele se tornou inimigo deles, né? Paulo foi considerado inimigo número 1 dos judeus. Por quê? Porque ele foi alguém correto, recebeu a revelação e não olhou para a situação mais, ele caminhou. Então ele era alguém irrepreensível, era alguém que uma vez que foi passado algo para ele recebeu, ele abraçou. Assim deve ser a minha vida e a sua vida. Às vezes nós somos um cristão ainda com muita mistura, né? E o Senhor não espera isso. Paulo fez uma separação, um divisor de águas, e assim precisa ser cada um de nós.
precisamos ter experiências como Paulo teve com o Senhor. A conversão, mas uma conversão forte. Ele creu, desde Atos capítulo 9, e Paulo prosseguiu, irmãos, estando no Espírito, e a caminhada de Paulo foi uma caminhada brilhante. Ó Senhor Jesus! E ele também abandonou todas as coisas, considerou como refúgio para ganhar Cristo. E nós também precisamos ter essa mesma caminhada, Senhor Jesus, abandonar todas as coisas por amor do Senhor. Foi a caminhada de Paulo. Senhor, se nós não temos ainda, irmãos, abandonado, amado muito o presente século, o mundo, está na hora da gente abandonar tudo, deixar tudo para trás, muito conhecimento, e aprender a exercitar o nosso espírito, a viver na presença do Senhor, a tocar no Senhor, a ter essa caminhada firme diante do Senhor. Creio que o Senhor está esperando isso de todos nós na vida da igreja. Louvado seja o Senhor. E nós vimos que Paulo, quando Paulo foi salvo ali, o chamamento dele foi no ano 36 e ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. E ele logo seguido, na primeira viagem dele, nós já vimos um apedrejamento. Paulo foi apedrejado ali em Listra. Lembra ali, Atos capítulo 14, ele foi apedrejado, mas mesmo no princípio, irmãos, ele tinha uma visão clara. Apedrejado, logo levantou, saiu, entrou, foi pregar o evangelho, juntou com o Barnabé, foi pregar o evangelho de novo. Então essa deve ser a minha visão e a sua visão. E ele logo seguido, o que ele fez, irmãos? Ele ainda, pela aqui a colocação do alimento diário, a Lódia e Eunice, vó e mãe de Timóteo, viram a situação de Paulo. E ali Timóteo tinha aproximadamente 15 anos de idade. E na segunda viagem, o que aconteceu? Paulo já passou por ali por Listra, por Icônio, e dali eles davam bom testemunho desse jovem Timóteo. Aí Paulo já levou Timóteo com ele, e Timóteo caminhou com Paulo, e vendo todas as situações, irmãos, de Paulo, prisões, e daí por diante, Timóteo continuou firme do lado ali de Paulo, na caminhada de Atos 16, são tantas situações que a gente vê, mas a gente vê que sempre está ali, Paulo sempre falando de Timóteo. Então, Timóteo se tornou um cúmplice de Paulo. Então, Paulo sofria, mas Timóteo estava do lado dele. Então, aqui, olha, tem um ponto que fala assim, Timóteo testemunhou as perseguições sofridas por Paulo, por onde quer que passasse. Após sua conversão, o apóstolo não teve mais tranquilidade ou conforto por causa do nome de Jesus. Ele sofreu muito por causa desse nome. Lembra de Atos 9:15? 9:14? Ali foi falado bem claro para ele que ele importava sofrer por causa do nome de Jesus. E ali ele passou por situações, mas ele tinha um chamamento. Paulo foi chamado, ele foi escolhido para levar o nome do Senhor. Então Paulo não desanimou, a caminhada dele sempre foi firme. Então, Senhor Jesus, e a gente vê que a primeira vez, irmãos, quando Paulo e Barnabé passaram por Jerusalém, nós vimos situações ali. Olha aí, as situações dos dois ali. Eles ali, quem perseguia eles não era só os judeus, também crentes judeus também em Jerusalém, também importunavam eles, criavam problema com eles, também somos nós, irmãos. Nós na vida da igreja, muitas vezes, muitos cristãos vão nos importunar sim, mas nós precisamos ser governados por uma visão. Nós somos aqueles, irmãos, que caminhamos firmes, e a religião, irmãos, não pode impedir a igreja, nos impedir de avançar, de falar do nome de Jesus. Olha bem a situação de Pedro. Lembram quando o Senhor falou com Pedro, para ele pregar o evangelho ali, que ele abriu para ele a questão da casa de Cornélio? O que Pedro falou em primeiro ali? Se nós observarmos em Atos 10, a gente observar a situação de Pedro ali, Pedro olhou para a situação e ele falou, opa, de modo nenhum que eu como coisa comum e imunda. E o lençol baixou 4 vezes para Pedro poder entender isso. E Pedro não entendia isso, irmãos. A religião era tão forte que ele não conseguia sair pregar o evangelho para os gentios. O lençol tem que baixar 4 vezes. Nós vemos também lá, isso é em Atos aqui, nós vemos também lá em Gálatas capítulo 2, ali também outra situação. O que aconteceu ali? Pedro também comia com os crentes. Quando ele viu os judeus, o que ele fez? Ele afastou. Olha que situação, irmãos. É sério essa questão, né? Então, Pedro,
também a religião dentro dele, a religião judaica, impedia, isso é os crentes mesmo, atrapalhavam, né, a caminhada de Paulo e Barnabé. Foi interessante que Paulo não pregava, não falava que não era para poder guardar a lei. Paulo explicava que o fim da lei era Cristo. Então está lá em Gálatas também. O fim da lei é Cristo. Né? Está lá em Romanos, quer dizer, Romanos 10, versículo 4. Mas Paulo não falava que não era para eles guardar a lei ou não guardar. Paulo pregava que o fim da lei é Cristo. Chegou no fim. Então não tem que preocupar com lei mais. Por isso eles perseguiam Paulo. Ó Senhor Jesus! Então louvado seja o Senhor. O Senhor é aquele que está no controle, está à nossa frente e conduz todas as coisas. Senhor Jesus. E aqui nós vimos mais um ponto, aqui no penúltimo parágrafo, fala assim: Paulo foi levado por Deus porque os judeus que creram em Jesus não conseguiram abandonar completamente suas tradições. Tá vendo, irmãos? Então, a gente tem que entender isso. Por isso que Paulo foi levantado. Paulo foi levantado exatamente porque ele era alguém que foi absoluto. Então, quantos cristãos hoje estão na vida da igreja, não conseguiram abandonar a religião até hoje? Ainda vivem uma vida religiosa, cheia de irmãos assim. Não está certo, isso não pode ser assim, isso não pode ser daquele outro. Ao invés de fim da lei é Cristo, agora é o Espírito. Exercitar o Espírito. E aí, a unção do interior ensina todas as coisas. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Então, esse Espírito é que nos guia, né, para nós podermos caminharmos dia a dia. Ó Senhor Jesus! Dentro desse ponto, ele fala assim: esses judaizantes até mesmo foram para a região da Galácia dizer aos gentios que não era suficiente crer em Jesus para ser salvo, mas também lhes era necessário observar a lei de Moisés e ser circuncidado. Paulo, porém, advertiu os gálatas de que, caso praticassem esses itens, anulariam tudo o que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Tá vendo, irmãos? Então, se eu vou guardar a lei, irmãos, eu anulo o que Jesus fez por mim. O Espírito prometido nós já recebemos. Agora eu preciso só de aprender a exercitar esse Espírito, a viver por meio desse Espírito, a andar no Espírito. Não é isso? Gálatas, é muito claro isso. Né? Eu preciso de andar e viver no Espírito. E é isso que o Senhor espera nas igrejas, irmãos. Para cada um de nós, para você que está me ouvindo nessa manhã. Lembra que o essencial hoje, que mais eu preciso, que você precisa, a minha casa precisa, é o exercício do Espírito. Não precisa de lei, não precisa de mandamentos, nós precisamos do Espírito. O Espírito governando, aí a igreja pode avançar. Né? E Paulo, irmãos, ele sofria perseguição, não é vítima de erro, não, irmãos. Mas era por causa do corpo de Cristo. Se você ver lá em Colossenses 1:24, você vai ver isso. Então Paulo era perseguido por causa do corpo. Por causa dele falar: olha, não tem lei, eu preciso do Espírito, já recebi o Espírito. Então agora eu não preciso de andar na lei mais, não preciso ser fazendo as coisas de acordo com a lei é mosaica, né? Eu preciso agora do Espírito. O fim da lei é Cristo, e eu preciso de que, irmãos? Unir ao Senhor. Uma família, um irmão, uma irmã, o ponto alto é unirmos ao Senhor, unirmos a presença dEle. Onde há o Espírito, aí há a liberdade, aí há a libertação. Não precisa de lei, só precisa de usar o Espírito, viver e andar. Então eu falo para vocês, amados irmãos, vamos aprender a viver a vida da igreja, vamos aprender a viver de acordo com o Espírito, não mais viver segundo a lei, segundo os mandamentos, né? Não pode, não. Vamos aprender a exercitar o Espírito. Que Deus possa abençoar esse dia, essa quarta-feira de cada um de vocês. Possa abençoar o dia das famílias, das igrejas, dos jovens. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã. Jesus é o Senhor.